Olá, irmãos de jornada, tudo bem com vocês? Me chamo Cibele de Andrade, sou dirigente do Templo Escola de Umbanda Ventos do Oriente aqui em São Paulo. E a pedido da querida Tânia Durão, eu vim falar com vocês a respeito de, mais uma vez, de como o baralho cigano é incrível, as diversas possibilidades que ele nos traz de autoconhecimento, de oportunidades de meio, porque tanto as nossas entidades quanto os orixás e seus arquétipos, as suas linhas de atuação, e eu falo da Umbanda, né, dos arquétipos da linha de Umbanda, como os senhores boiadeiros e os senhores marinheiros, que nós vamos conversar aqui nesse bate-papo legal. Bom, a Tânia pediu para que eu conversasse com vocês a respeito de quais relações das cartas e dos orixás, dos arquétipos que nós vemos representados nas linhas de Umbanda, né? E falando sobre os senhores boiadeiros, e que não há só boiadeiros, né? A gente também vê na linha de atuação dentro dos templos, das tendas, dos terreiros de Umbanda, não só os senhores boiadeiros, mas também as senhoras vaqueiras, né, valquírias e esses representantes do sertão. E a Umbanda tem muito isso, né? Ela trabalha muito com arquétipos, com grupos que antes eram marginalizados, né? Ou que de alguma forma se viam à margem da sociedade e coloca eles num campo até de superioridade, né? Nem de igualdade, porque eles estão ali como meio a serviço do Divino Pai Olorum, né? Que é o nosso Deus na Umbanda, tá? Então, uma das características principais que a gente enxerga quando vê um senhor boiadeiro ou uma senhora valquíria manifestado num templo de Umbanda são os laços e os chicotes, né? Que para nós, quando nós trabalhamos com baralho cigano, tanto fala de poder como fala de manipulação, né? Quando os senhores boiadeiros estão atuando com laço ou chicote, a gente percebe que eles estão entrando em dois campos muito pertinentes à nossa evolução, que são o campo do tempo, né, representado pelo trono da fé, e aí a gente vê a polaridade feminina manifestada como mãe Logunã, mãe Oiatempo, que trabalha no tempo, nas gerações, no processo nosso de autoconhecimento através do tempo, para que nós possamos trabalhar as nossas virtudes, né? E esgotar especialmente os nossos desvios, tá? É interessante falar sobre isso, porque até falando de tempo, existem algumas magias, né, onde magos trabalham com forças no negativo que passam o tempo, né? Então, assim, existem diversos meios que pessoas, e isso ultrapassa a linha da encarnação, por isso o tempo. E essas magias, elas só são desfeitas quando a gente trabalha com esse mistério de mãe Logunã, né? E o chicote, ele tem esse poder, junto com essa linha dos senhores boiadeiros, de trabalhar esses desvios e, dentro do merecimento da pessoa, laçar essas magias e encaminhá-las para o teu campo de esgotamento, né? E de ajuste, digamos assim, tá? Então, e quando a pessoa está estagnada, quando a pessoa ela está sem propósito, quando a pessoa está se desviando da sua essência e está vibrando algo no negativo, então esse chicote tem o poder de movimentar essa consciência a ponto que essa pessoa desperte para a própria evolução, para o próprio autoconhecimento, deixando de vibrar as qualidades divinas
de Pai Olorum, que faz parte de todos nós, né? Então o chicote, ele tem um simbolismo dentro da linha de boiadeiros muito grande. E muitas das vezes, né, assim, especialmente eu percebo que nos trabalhos assim dentro do templo, aqui no Templo de Umbanda Ventos do Oriente, a gente vê muito isso, né? Os boiadeiros trabalhando magisticamente com um laço, com um chicote, né? Trabalhando no ar, no tempo, né? Que é o domínio de mãe Logunã, para encaminhar essas pessoas. E aí vem a carta do caminho, né? Que dentro, fazendo a relação com os senhores orixás, Pai Ogum, ou seja, eu preciso do chicote, né? Para colocá-lo de volta no caminho de evolução. E aí a gente conta com Mãe Ansã, que é a carta das nuvens, né? Então, trabalhando o movimento de consciência, né? Deixando a pessoa consciente que ela está vibrando no momento de estagnação, para que ela consiga voltar para o caminho dela de evolução, formando e fechando um ciclo, né, da evolução pessoal, né? E é muito legal quando a gente vê esses trabalhos no terreiro, né? Porque assim, a gente acha que nada tem fundamento. Então, assim, por exemplo, a capa do Exu é só uma alegoria, o chicote do boiadeiro é porque é o arquétipo boiadeiro, mas tudo isso dentro da Umbanda, né, tem um significado, tem um fundamento. E é muito legal quando a gente consegue exemplificar isso, né, ainda mais com os arquétipos da carta, porque quando a gente tem esse conhecimento, tudo faz muito sentido, né? E o legal é que a gente conhecendo essas forças de trabalho, a gente entendendo o processo, a gente também consegue se conscientizar de muita coisa e perceber que esse chicote, né, e é algo que a gente trabalha muito com baralho terapêutico, ele não é só para me molestar ou para me fazer sofrer, ou uma questão de forçar uma situação. Muito pelo contrário, todos nós nascemos com o nosso chicote, né? E na maioria das vezes a gente não tem a consciência desse chicote ou tem receio de utilizá-lo, impor certos limites necessários para nossa vida, para nosso dia a dia, para nossa evolução, para o nosso propósito, porque a gente tem medo ou de magoar ou de ferir, enfim. Mas o chicote é necessário, né? E muitas das vezes esse chicote ele está nos manipulando, então a gente precisa dar foice para posicionar aí a vida e as pessoas à nossa volta que determinada situação, que determinado comportamento já não é, já está invadindo um espaço que é meu, né? Já está me desrespeitando. E para a linha, falando agora não só da gente que está aqui encarnado, mas falando dos espíritos que por alguma razão não seguiram o seu processo de evolução, conhecidos como eguns, né? A linha de boiadeiros tem a capacidade de laçar esses espíritos, né, dentro do domínio de Mãe Ansã, né, especialmente da qualidade de Mãe Ansã Balé, e encaminhá-lo também para a evolução. Então ele aceita aquela evolução, se conscientiza da evolução, ou ele vai responder aí pelas suas ausências, né? Então o chicote é um ordenador, né? Então volta ao caminho da evolução. Legal? Bom, foi um vídeo um pouquinho longo, né? Mas eu espero que vocês tenham aí entendido o propósito dessa linha aí tão importante, recente na Umbanda, né? Algumas casas ainda não trabalham com a linha dos senhores boiadeiros, mas assim como, né? Muitas casas também não trabalhavam com a linha de ciganos, e graças a Deus e a Santa Sara a gente tem visto esse trabalho em algumas casas, começando a se desmistificar. Eu desejo aí, como uma filha de Umbanda e uma dirigente umbandista, que esse trabalho cada vez mais cresça, porque é uma linha de muito trabalho, é uma linha assim de apoio muito importante para todos os umbandistas, para toda a organização e equilíbrio do universo, encaminhando e direcionando a gente
tanto encarnado quanto desencarnado, né? E que nós tenhamos aí sempre a oportunidade de colocar o nosso chicote em ação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e gratidão, Tânia, pela oportunidade.